Glória a Deus. Gênesis capítulo 2. Queridos, você é muito bem-vindo. Nós estamos aqui na igreja Família Apostólica Face de Deus. Você que está nos assistindo pela internet também pode vir participar conosco. Estamos aqui na cidade do Claro, na rua 1, número 1641, bem no centro da cidade, entre as avenidas 10 e 12. Você é bem-vindo na nossa igreja Família Apostólica Face de Deus, onde Deus me colocou aqui como pastor dirigente, pastor Leandro Perini, e com certeza nós estamos aqui para te ajudar. Bem? Glória a Deus. Vamos lá, Gênesis capítulo 2. Título da mensagem: Como formar uma família. Título da mensagem: Como formar uma família. Amém? Gênesis capítulo 2, versículos 18 em diante. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, ou ajudadora, né? Que esteja com ele, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe até Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. 20. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora ou ajudadora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e ele então adormeceu. E Deus tomou uma das suas costelas e colocou carne no lugar dela. E da costela o Senhor Deus formou o homem. Tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada de varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, versículo 24: Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos o quê? Uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Diga glória a Deus. Amém, gente? Amém. Olhe para cá, por favor. Olhe para cá. O Adão, ele foi o homem mais privilegiado, acredito eu, que já existiu nesse mundo. O Adão, ele foi formado, presta atenção aqui, por favor. Ele foi formado pela própria mão de Deus do barro, lá em Gênesis 1:26, a imagem e a semelhança de Deus. E Deus soprou nas narinas do Adão o fôlego da vida. Amém? Quem lembra daquela mensagem que a terra era sem forma e vazia? Lembra? Lembra da mensagem? A terra era sem forma e vazia, né? Nada havia forma, a terra era sem forma e vazia. Então Deus criou todas as coisas e criou também o homem. Mas o homem sem Deus, ele é sem forma e vazio. Amém? Até que Deus sopre nele o fôlego da vida. E você precisa crer que Deus soprou em você o fôlego da vida. Você está vivo? Amém? Quem está vivo? Levante a mão. Opa, está vivo? Quem está morto fica com a mão baixada.
soprou em você quando você nasceu o fôlego da vida. E Deus, Ele quer que você seja cheio da presença dEle. Aí o que aconteceu? Na leitura que fizemos, todos os animais passaram perante Adão, e ele foi colocando o nome em todos eles: cachorro, né? Vaca, elefante, leão marinho, né? Você já imaginou o trabalhão que deu? O Adão teve que nomear todos os animais, e nomeou. Amém? Só que olha para cá, aí passava diante dele, né? Passava lá o elefante e a elefoa, né? Passava lá o cavalo e a égua, o cachorro e a cachorra, passavam diante dele. E ele olhou e falou assim: eu não tenho ninguém, só tenho eu de homem aqui. Aí Deus olhou Adão nomeando os animais, falou assim: poxa, não é bom que o homem fique só. Numa outra tradução da Bíblia, na tradução King James, fala assim: não é bom que o ser humano viva sozinho. Deus não te criou para viver sozinho, isolado, um mundo só para você. Olha para mim, eu sempre falo isso nas minhas pregações. Se Deus quisesse que você vivesse sozinho, Ele teria criado um planeta Terra só para você. Amém? Não é bom que o homem fique só. Solidão faz parte do reino de Deus. Deus criou o homem para estar o quê? Vivendo em uma comunidade, uma sociedade, com pessoas. Amém? Mas o homem aqui ainda estava sozinho. Aí o que Deus fez? Fez o Adão dormir, fez ele adormecer, e tirou uma costela. Pastor, eu não acredito nessa baboseira aí não, porque então você tem que rasgar essa parte da Bíblia e viver outra coisa, porque o que eu estou falando para vocês é bíblico. Amém? Amém? Amém. Está na Bíblia. Deus fez o homem dormir, e quando ele dormiu, ele tirou uma costela, e da costela ele formou a mulher. E quando Adão olhou para ela, falou assim: nossa, agora ela é osso do meu osso, carne da minha carne, e ela vai se chamar varoa. E deu um nome para ela, vai chamar Eva. Amém? E aí o Adão ficou feliz. Diga glória a Deus. Mas olha para mim, olha para mim. No versículo 24, Deus, Ele deu para nós o primeiro segredo para construir uma família. Antes do homem se unir com a mulher, ele primeiro precisa deixar. Antes da mulher se unir com o homem, é verdadeiro isso também? Tem que deixar. Deixar o quê? A casa dos pais. O que é isso, pastor? É deixar de depender, né? De depender dos pais, seja qual dependência for. Enquanto o homem não deixa, ele não consegue viver em família. Não, eu não aceito isso, pastor. Não estou falando de abandonar o pai, abandonar a mãe, não é isso que a Bíblia fala. Mas muitas vezes, irmãos, a família não é constituída, não é construída, porque ainda não houve, né, o desligamento. Eu pergunto: olha para mim, olha para cá. Uma criança, depois que nasce, ela pode ficar ligada no cordão umbilical com a sua mãe pro resto da vida? Pode ou não? Pode ou não? O que o médico faz quando a criança nasce? Primeira coisa que ele faz? O quê? Corta ou não corta? Significa que aquela dependência que a criança tinha de comer dos nutrientes da mãe foi cortada. Amém? Agora a criança, o bebê que nasceu, né, o nenenzinho, vai ter que aprender a se alimentar sozinho. Sim ou não?
Sim ou não, gente? Vai ter que aprender a se alimentar sozinho. Eu me lembro, né? Eu não sei se foi a Laís ou o André quando nasceram, eles nem mamar sabiam, irmão. Tem que ensinar, né? Tem que colocar certinho ali a boquinha para poder, né? E às vezes, entendeu? Ajudar ali, né? Não sabe nem onde que está. Antigamente as crianças nasciam até de olho fechado. Daqui uns dias as crianças vão, quando elas nascerem, quando as crianças vão nascer, elas vão nascer até dentro, com o iPad na mão, né? Antigamente nascia de olho fechado, demorava uns dias lá, tudo encolhido, né? Hoje não, a criança nasce, né? Um dia vai nascer até no computador. Qual que é o meu e-mail mesmo, mãe? Que deu para mim no ventre lá, qualquer. Só falta isso, né? Então olha para cá. A primeira coisa, olha para mim. Adão não era completo. Quando Deus ele olhou para Adão, ele falou assim: eu preciso fazer essa palavra que está escrita na Bíblia, parece uma palavra estranha, adjutora ou ajudadora. Olha para cá. Essa palavra ajudadora, ela quer dizer assim, ó. Ela significa a complementariedade. Adão só seria completo com a Eva do seu lado. Amém? Amém? Olha para mim. Da onde a Eva foi tirada? Da onde? Da cabeça? Da cabeça? Hã? Da coxa? Do pé? Da onde? Da costela. Amém? Olha para cá. É estratégico o que Deus faz. Ele tirou da costela por quê? Para que a mulher estivesse aonde? Do lado do seu marido. Só é possível formar uma família. Só é possível formar uma família depois que para de depender emocionalmente, para de depender da casa dos seus pais. O primeiro passo para formar uma família é deixar o quê? Os laços emocionais, a dependência emocional. Algumas famílias não são bem estruturadas porque ainda há uma dependência muito grande, ainda não houve o deixar. Tem que aprender a deixar. O homem tem que deixar a casa do seu pai, da sua mãe, e unir a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Amém? A Bíblia fala que quem, né, o homem e a mulher que são uma só carne, né, a pessoa no perfeito juízo, ela não maltrata a própria carne. Pelo contrário, a Bíblia diz que antes cuida dela, alimenta, dá banho, limpa. Amém? Toda pessoa no seu perfeito juízo, ela limpa a carne, ela se trata, ela se cuida. Esse dia eu vi na internet lá um homem que está 60 anos sem tomar banho. Entendeu? Provavelmente ele não tem mulher. Entendeu? É muito provável que ele não seja casado, né? Estou falando para vocês, irmão. Você olha a pele dele assim, ó, né? Se você passar a unha, acho que arranca um pedaço só de sujeira. Coisa horrível. Eu vi lá, o título da reportagem é 60 anos sem tomar banho. Eu falei, meu Deus, ele deve ser solteiro, né? Nunca casou, entendeu? Você já imaginou? Que negócio doido que deve ser. Amém? Misericórdia, né? Amém? Você sabe que o ser humano, se ele ficar tomar banho, ele fede. Fede ou não fede? Fede ou não fede, irmão? Hã? Fede, claro que fede. Entendeu? Fede. Então preste atenção. Primeiro passo para formar uma família tem que deixar. Quebrar o vínculo e unir-se. Senão não consegue. Pastor, eu não aceito isso. Então você não aceita a Bíblia. Porque a Bíblia está dizendo assim, ó, deixará o homem. Pastor, está falando do homem. Está falando do homem porque na Bíblia, né, sempre quando fala de homem, significa também, muitas vezes, ser humano. Está falando de pessoa. Para poder constituir uma família, tem que deixar. Amém? Amém? E o que Deus ele fez aqui? O que ele promoveu com Adão e Eva? Deus, ele construiu, ele formou essa instituição chamada família. O que é uma família? O que é família? Olha para mim. Família é a união de um homem
com uma mulher num objetivo comum, né, de viverem juntos, um ajudando o outro. Isso é família. A Bíblia fala em Gênesis, lá no capítulo 1, ele fala assim, ó, que Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. Deus só criou dois sexos, macho e fêmea. Amém? A família é a união de um homem com uma mulher, com um objetivo comum. Isso é família. Amém? E olha como Deus é maravilhoso. Presta atenção. Ele pegou duas pessoas distintas, né? Se você estudar a anatomia da mulher e a anatomia do homem, você vai ver que ambos, né, eles são completamente diferentes. Claro que as funções básicas todos têm, mas no emocional, né, até na formação biológica do homem e da mulher são diferentes. As mulheres têm um tipo de hormônio, o homem tem outro tipo de hormônio. Amém? A formação do homem com a mulher é diferente. Olha como Deus é engraçado. Presta atenção. Ele pegou duas pessoas que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, e ele falou assim, ó, dois agora vão viver como um. Deus está dizendo assim, ó, dois vão viver como um. Isso é família. Se casamento fosse um jogo, ele não é um jogo, né? É uma formação. Segundo a sociedade que vivemos, a lei dos homens é um contrato. Mas se o casamento fosse um jogo, ele é o único jogo, irmãos, em que os dois participantes que disputam ele, ou os dois ganham, ou os dois perdem. Não tem como casamento um ganhar e o outro perder. Quando acontece isso, o casamento está condenado. Amém? Amém, gente? Se o casamento fosse um jogo, é um jogo. Ou que os dois ganham, ou que os dois perdem. Olha como Deus é engraçado, né? Ele pegou duas pessoas que não tem nada a ver, duas pessoas diferentes, e ele fez elas se unirem, se tornando uma unidade. Isso é família. Isso é o início de uma família. Duas pessoas distintas, muitas vezes criados em ambientes diferentes, um criado de um jeito, outro criado do outro, mas Deus falou assim, ó, agora é importante que eles se unam. Se quer construir uma família, se é para formar uma família, então tem que se unir. Onde há divisão de marido e de esposa, não há construção de família. Não tem como formar uma família. Agora vem mais. Dentro da família, olha para mim, a forma como o marido e a mulher vão viver juntos é chamado de lar. Chamado do quê? Do quê? Lar. Amém? Lar é diferente de casa. Casa é o ambiente, casa é a estrutura onde você mora. Lar é outra coisa. Lar, presta atenção, tudo isso aqui faz parte da família. Lar é a maneira como o marido e a mulher estão vivendo. Se o marido e a mulher não estão vivendo em unidade, não estão vivendo bem, não tem como ter um lar abençoado. O que é o lar? É o ambiente onde se vive. Meu pastor que ele conta, esse pastor já morreu em 2003, foi morar no céu com Jesus, acho que com 83 anos, chamado Kenneth Hagin, um americano. O Kenneth Hagin conta que um dia ele entrou numa casa, ele foi fazer visita numa casa. Quando ele entrou na casa, ele já sentiu um mal-estar, sentiu uma coisa ruim dentro dele, coisa ruim. Foi fazer visita para o casal, e aí estava o casal, o marido e a mulher. Aí sentaram ambos na sala. O Kenneth Hagin, olha para mim, o Kenneth Hagin olhou para eles e falou assim: vocês brigam demais aqui dentro, né?
Aí o marido olhou para a esposa, né? A mulher olhou para ele com aquela cara assim. É muito estranho o ambiente aqui de vocês, está muito pesado. Vocês xingam aqui, não xingam? E começou a falar. Vocês falam palavrão, né? Vocês ofendem um ao outro todo dia, não é? Constantemente vivem se ofendendo, não é? Aquele dia que foi perguntando. Aí daqui a pouco, falou assim, o marido ou a esposa interrompeu e falou assim: pastor, mas quem falou isso para o senhor? Ele falou assim: ninguém falou para mim. Quando eu entrei aqui dentro eu senti isso. Sabe por quê, gente? Porque o lar deles estava destruído. Vou repetir para vocês, olha para cá. O que é família? O que é família? É a união de um homem com uma mulher com um objetivo comum. Objetivo único. Dois formam um. Amém? Isso é família. Isso é família. É o início da formação. O ambiente, a forma como o marido e a mulher vivem, é chamado de lar. Lar é o ambiente que é criado. Então o que o pastor viu naquele casal? Que o lar deles estava destruído. Por quê? Porque o ambiente que eles estavam vivendo era um ambiente ruim, um ambiente de acusação, de maldição, de palavras torpes, um ambiente de ofensa. E tudo isso, as crianças é que acabam absorvendo. Se tiver filhos, os filhos vão absorver isso aí. Amém, gente? Amém? Olhem para cá. Nesse mundo que a gente vive, esse mundo que a gente está vivendo hoje, é de suma importância você ter um lar sadio, você construir um lar sadio. É importante demais, irmãos. Olha para cá. É dentro do lar que os costumes são formados, que os hábitos são formados, que o caráter são formados e as crenças, elas são compartilhadas. É dentro do lar que se deve pregar a fé, que os hábitos vão dominar. É dentro do lar, não é fora. Tem gente que acha, hoje a sociedade está assim, ó, o marido trabalha fora, a mulher trabalha fora, as crianças ficam com a babá, depois vai para a escola, né? Não tem educação, aquela bagunça total. Tem pai que não consegue ver o filho, vai ver o filho no final de semana, por causa do mundo moderno. Tem pais que acham que é a escola que tem que dar a educação. Não, a escola, ela dá o ensinamento, as matérias. A educação, ela é formada onde? Na onde? No lar. Amém? Ou na casa, como alguns falam. É no lar que a educação é formada. É no lar que os hábitos são formados. É lá no lar. Amém, gente? Então, um marido e uma mulher que não trabalham juntos, não aprendem a ser cooperadores, mesmo com diferenças, se uniu em casamento, agora tem que trabalhar por um objetivo comum, que é o quê? Construir o lar. Pastor, mas não é fácil não. O senhor está falando uma coisa aí aleatória. Não, fácil não é. Mas Jesus disse assim, ó: eis que estou contigo todos os dias da tua vida. Ele vai te ajudar. A Bíblia diz que Ele trabalha nas nossas fraquezas. Amém? Ele vai te ajudar. Tem que clamar a Ele, tem que buscar. Me ajuda, Jesus. O lar da minha casa não está sendo edificado, não está sendo construído. Hábitos ruins. Não é propagada a fé dentro de casa. As
famílias não têm hábito, não têm hábito de orar junto, perderam o hábito de comer junto. É de suma importância que as famílias aprendam a sentar à mesa. Por que você acha que Jesus, quando reuniu os discípulos, reunia na mesa? Amém? Quando iam comer, que é importante sentar à mesa. Agora um come na frente do computador, o outro vai na televisão, o outro vai no quintal. Está muito calor. Tá bom? Não tem lar. Aí depois reclama, por que que o lar não é construído? Por que que a minha casa está uma bagunça? Por que que eu não vivo bem? Amém? Então depois que deixa, depois que quebra, depois que o cordão umbilical é cortado, então o marido e a mulher se unem, formam uma família. Foi Deus que formou a família. Pastor, eu acho que família tem que ser formada de outro jeito. Eu acho que família tem que ser formada. Irmãos, o princípio está aqui, ó. Deus deu o princípio, o começo foi Ele que deu. Amém? Quando o homem deixa a casa, a mulher deixa a casa, se une para formar família, dentro da família é construído o lar. O lar é a forma como se vive, o ambiente. Amém? Agora tem algumas regras para viver em família. Vamos para Efésios capítulo 5. Como é que se deve viver em família? Como é que é lá? Lá dentro. Como é que deve ser? Efésios capítulo 5. Novo Testamento. Carta aos Efésios. Depois de Gálatas. Efésios capítulo 5. Vamos lá? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Vamos lá. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas aos seus, sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Vós, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos, porque quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta ela, assim como o Senhor a igreja, porque nós somos membros de um só corpo. Olhe para cá. Aí o versículo 31 fala a mesma coisa. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Vamos ler o 33 também, 32. Grande é esse mistério, digo porém, a respeito de Cristo e da igreja. Olhe para cá. Olha essa atenção. Olhe para cá. Como deve ser a posição dentro da família? Olhe para cá. Como é que é a posição dentro da família? Primeira coisa, eu quero que as irmãs entendam. Olhe para mim. Irmãs, eu não estou aqui de modo algum sendo machista ou soberbo, prepotente, querendo mandar em vocês. Mas olha para mim, irmãs. O marido é o cabeça da casa. Escuta, o marido é o cabeça da casa. Tem muitas mulheres que elas não gostam desse tipo de mensagem, porque elas acham que isso é ofensa a elas. Mas olha para mim, não foi o homem que procurou isso, irmãos.
Não foi o ser masculino que procurou ser o cabeça da casa. Foi Deus que instituiu. Amém? Escuta essa, ó. Olha para mim. Quem criou o homem? Quem criou o homem? Deus. Amém? De onde a mulher foi criada? Do homem. Aí tem uma série de piadas, né? O pessoal brinca, porque eu não. O marido é o cabeça. A mulher tem que aprender a estar sujeita ao cabeça. Pastor, se o marido é o cabeça, a mulher é o pescoço. Não, a mulher é a costela. A mulher está aqui do lado. Andar junto. Não, mas eu não aceito. Você pode não aceitar. Tem gente que não aceita que demônios existem, mas demônio existe. Tem gente que não aceita que Jesus perdoa todos os pecados, mas Ele perdoa. Tem gente que não aceita que tem que pedir perdão quando ofende alguém, mas Jesus assim ensina. Amém? Jesus o homem é o cabeça. Deus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. O marido e a mulher são os cabeças dos filhos. De onde as crianças nascem? Pastor, a criança nasce da mulher, entendeu? Mas é a semente dos dois, diga glória a Deus. Amém? Criança é a semente do marido e da mulher. É a semente dos dois. As crianças é a semente dos dois. Então, Deus é o cabeça do homem. Pastor, mas o meu marido não é crente. Mas a Bíblia diz que no Senhor você tem que sujeitá-lo. Eu não estou falando quando o marido, né? Sabe o que o diabo fez com isso? Presta atenção, ó, escuta o que eu vou dizer. Eu estou estudando isso aqui há algum tempo já. Falei para vocês há 15 dias atrás. Falei ou não falei? Que eu ia trazer essa mensagem 15 dias atrás. Eu estou estudando isso, né? Estou estudando isso, Estudando isso. Fiquei a tarde toda estudando hoje, né? Passei um bom período da tarde estudando. Estava ali sozinho em casa, estudando. Nós fomos visitar uns primos aí, mas chegamos lá na casa, os primos já tinham ido embora, não tinha ninguém na casa, voltamos embora para casa. Aí eu fui estudar, terminar de estudar. Estudando essa mensagem aqui hoje, escuta essa. Eu aprendi sobre o machismo e o feminismo. Escuta isso. O diabo, ele não cria nada. O que o diabo faz? O diabo, ele imita o que Deus faz para enganar as pessoas. O diabo é chamado de enganador, pai da mentira, né? Potestade do ar, príncipe das trevas. Tem um monte, uma série de nomes que o diabo é chamado. Mas um dos nomes que o diabo é chamado, lê na sua Bíblia aí, João 8,44. O diabo é chamado pai da mentira. Amém? É mentiroso, pai da mentira. Então o que o diabo fez com essa posição? Olha para mim. O que o diabo fez com a posição? Ele pegou a posição que Deus colocou o homem e começou a usar isso no homem. Então o diabo começou a usar o homem para o homem ser o quê? Machista. E sabemos que por um bom tempo da história da humanidade, os homens se tornaram machistas. Sim ou não, mulheres? Machista. Pisar na mulher, né? Homem tinha todo o direito. Antigamente, há 40, 50 anos atrás, o homem podia ter quantas mulheres ele quisesse, que era normal. Mas se a mulher traísse, ela era uma prostituta, era mulher da vida, era assim, não é? Era normal. No passado era normal. O homem podia pisar na mulher, a mulher era escrava do homem. Mas o que é isso? Isso é machismo. Não foi isso que Deus criou. Aí sabe o que aconteceu? Olha para cá. Olha para cá. Foi quebrado o domínio do machismo. Aí quando o diabo viu que o domínio do machismo foi quebrado, sabe o que ele fez? Criou o feminismo. Começou a agir nas mulheres. O diabo parou de agir nos homens, né? Porque as mulheres alcançaram agora independência. A mulher pode ter toda a independência que ela quiser, desde que isso não fira os princípios da palavra de Deus, tendo o marido como cabeça. Tem uma pregadora americana, a Joyce Meyer, eu gosto muito dela. E durante 15 anos,
15 anos, ela queria ser a cabeça da casa, tudo quanto é jeito. Ela foi uma pessoa muito sofrida, foi abusada sexualmente pelo pai. Ela conta isso nos livros dela. Tem pregação dela na internet, é só colocar lá Joyce Meyer, né? Você vai achar em português, você acha um monte. Já teve até programa em canal aberto aqui no Brasil. Uma pregadora americana. Prega, hoje ela faz conferência no mundo todo. Um ministério muito grande. E a Joyce Meyer, né? Joyce Meyer, sempre confundo. A Joyce Meyer, por ela ter sofrido abuso, ela foi abusada sexualmente pelo pai dos 14 até os 17 anos. Por ela ter sido abusada pelo pai, ela criou um trauma muito grande de homem. E ela dizia assim, ó, quando eu sair daqui, nenhum homem nunca mais vai me dominar. E ela saiu com aquela mentalidade. Com 18 anos ela fugiu de casa, arrumou o marido, primeiro tranqueira que ela achou, casou. Não deu certo. Aí não deu certo, né? O marido batia nela, aquela confusão, não deixava bater, aquela brigaiada. Aí ela foi viver a vida dela e largou o rapaz lá. Aí ela se conheceu Jesus, se converteu, e ela encontrou o marido dela, o Dave, e os dois então ali se casaram. Os dois se casaram. Só que nesse casamento, durante 15 anos, ela quis ser o cabeça da casa. Ela não aceitava em hipótese nenhuma que o marido assumisse o lugar dele. Pastor, e quando o marido não assume o cabeça, então o marido está errado. Se o marido não for o cabeça, ele está fora do princípio. Tem maridos que infelizmente ele acaba dando poder para a esposa. O poder de decisão é do marido. Ele é o cabeça. Foi assim que Deus criou, não foi o homem que pediu. Mas eu não gosto disso, pastor. Tudo bem, é assim que se forma uma família. Então, gente, olha para cá. Vocês estão entendendo o que o diabo faz? Ele usa, né, os homens para serem machistas. Quando ele não consegue usar o homem para ser machista, ele usa as mulheres para ser feminista. Mas Deus criou a mulher para ser feminina e não feminista. Deus criou o homem para ser o cabeça e não o machista. Querer dominar a força. Tem marido que se ouvir uma mensagem dessa, vai chegar em casa com o peitão de pavão dele, né? Abrir as asas. Porque agora aqui o pastor falou que eu sou o cabeça. Quem manda aqui sou eu. Cala a boca! Fica quieto! Não é assim. O poder de decisão dentro de uma casa é do marido. A esposa pode opinar, mas a última palavra sempre vai ser dele. Se não for assim, não tem como construir uma família. Pastor, eu não aceito. Se você estudar esse assunto é sério, irmãos. Assunto tem pano para manga, a gente podia ficar aqui, ó, umas 10 reuniões aqui falando. O assunto é longo. Se fizéssemos um debate, então ia sair fogo. Ia sair fogo. Pastor, pastor, é assim. Amém? Mas está escrito, marido é o cabeça, né? Fala mais. Vamos para 1 Coríntios. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios, um pouquinho antes. Volta algumas páginas da sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 11. Olha lá. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios 11. Vamos ler aí, ó. Vamos ver como é que é. Esse é o capítulo que fala da Santa Ceia também. Mas tem umas instruções aí para o marido e para a mulher viver bem. 1 Coríntios capítulo 11. Primeira Coríntios capítulo 11. Pastor, mas quando Deus criou o homem e a mulher, né?
Aí ele criou primeiro o homem, porque o homem, Deus achava que seria bom, mas quando Deus fez o homem e viu que não era bom, então ele resolveu criar, né, uma outra coisa melhor que ele, que é a mulher. Tudo que Deus fez é bom, irmãos. Hein? E se primeiro Deus criou o homem, Ele criou porque Ele quis assim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios 11, 3 diz assim, ó: mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo varão, de todo homem. E o varão é o quê? Varão o quê? A cabeça da mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se o corpo, é como se estivesse rapado. Olha para mim, tem gente que não entende isso aqui. Deixa eu explicar para você, olha para cá. Quando o homem for orar, presta atenção, quando o homem for orar ou profetizar, o que é profetizar? Falar a palavra inspirada por Deus. Quando o homem for orar, ele não pode ter a cabeça coberta. O que é a cabeça coberta? A mulher acima dele. Não pode. O homem não pode orar com a mulher em cima dele, com a mulher sendo cabeça dele. Isso é desonra. Isso não funciona. E a mulher, quando for orar, ela não pode orar com a cabeça descoberta. Ou seja, o marido tem que estar, entendeu, como cabeça dela. No caso da pastora que eu citei a vocês, da Joyce Meyer, ela então entendeu. O ministério Deus deu para ela. Ela é a pregadora. Só que um dia ela chegou para o marido dela, ela falou assim: meu bem, você tem que ser a minha cabeça. Eu sei que Deus fala comigo, que Ele me usa, mas seja a minha cabeça. Ora por mim, me abençoa para Deus me usar. Sabe o que ela aprendeu? A colocar o marido dela como cobertura. Isso é bíblico, gente. Pastor, então o senhor quer dizer que a mulher não pode orar sozinha? Não, pode orar sozinha. Mas se ela é casada e não coloca o marido dela como cobertura, a oração dela não funciona. Não é assim que Deus criou. Princípio não pode ser mudado. Pastor, mas eu nunca ouvi falar disso. Nunca ninguém me ensinou. Por isso que você está aqui na igreja. Por isso que você está assistindo esse vídeo pela internet. Para aprender como é que se forma a família. O marido, quando for orar, profetizar, não pode ter cobertura. A cobertura do marido é Deus, é Jesus. E a cobertura de Jesus é Deus. E a mulher, quando for orar, não pode orar com a cabeça descoberta. Ou seja, não pode orar sem reconhecer que o marido é o cabeça. Se aprenderem isso e se sujeitarem à palavra de Deus, grandes milagres vão acontecer no nosso mundo. Amém? Amém? Vou perguntar a vocês: o marido pode ser machista? Pode ou não? Não. Pode querer mandar na mulher, bater na mulher, pisar na mulher, humilhar a mulher? É isso? Não. Pode? Não. E a mulher pode ser feminista? Querer mandar no marido, pisar no marido, querer dirigir tudo, falar tudo? Não. Amém? Machismo e feminismo não vem da parte de Deus. Foi criada pelo diabo para poder agir na família. A gente tem que aprender, irmãos, a seguir os princípios de Deus, a seguir os princípios que Deus ensina. Amém? Amém? Amém. O marido tem que amar a sua mulher, e a mulher tem que respeitar o marido. Todo homem tem que ser respeitado.
Você pode discordar da opinião dele, mas respeita. A mulher tem que ser amada, como Deus falou. Pastor, a mulher, é verdade que a mulher é o vaso mais frágil? Segundo a Bíblia, sim. Mas entenda a fragilidade, tem uma série de coisas que possam explicar o que é fragilidade. Amém? Tem muita mulher que é mais forte do que um homem. Mas a fragilidade que Deus está falando é desse jeito. Amém? É desse jeito. Infelizmente quem pecou foi a Eva. Talvez por culpa do Adão, porque ele não foi a cabeça. Quem mandou deixar a mulher passear sozinha? Mas quem garante que ele deixou ela passear sozinha e ela não saiu sozinha? Amém? Não tem como negar que o primeiro que pecou foi a mulher. A mulher que deixou Satanás encher a sua cabeça. Acho que é por isso que a mulher, né, tem esse espírito de fofoca, que o diabo usa a mulher, né? A mulher fala demais, conversa demais, né? A Bíblia fala que a mulher ela tem que ser uma mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa. Onde está escrito isso? Provérbios capítulo 31. Estuda lá o que é uma mulher virtuosa. Provérbios capítulo 14, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola ela destrói com as suas próprias mãos. O que é uma mulher tola? Aquela que não aceita o princípio de Deus. O que é um homem estúpido? Né? Para não ficar falando só de mulher aqui, ninguém está falando mal de mulher, irmãos. Estou falando da Bíblia. O que é um homem estúpido? Um homem estúpido é um homem que não teme a Deus. É um homem que não se importa se a sua família está vivendo a palavra de Deus ou não. O homem tem obrigação de colocar a família para orar, para ler a Bíblia. O homem tem a obrigação de ensinar a Bíblia para a sua família. É obrigação. Amém? O homem sábio, né? Agora o homem tolo, o homem estúpido faz qualquer besteira por aí. O homem machista. Então pode ter homem tolo, pode ser mulher tola, mas o homem sábio, a mulher sábia é aquele que entende o princípio. Amém? Amém? Então eu coloquei aqui, ó, maldito machismo no estudo. Ó. O que é o machismo? É um mecanismo que foi criado pelo diabo com o intuito de estar fazendo da mulher a cabeça. Princípio distorcido pelos demônios. Aqui, ó, escrevi. Está aqui escrito no esboço da mensagem. O que é feminismo? Maldito feminismo. Né? Perdão, machismo, confundi aqui. Maldito machismo, deixa eu ler direito. O machismo foi criado pelo diabo com o intuito de fazer o homem cabeça, mas pisando, humilhando, destruindo a mulher que é sua carne. É um princípio distorcido usado pelos demônios. O que é o feminismo? Maldito feminismo. Com o fracasso do machismo, começou com o machismo. Primeiro que existiu foi o machismo. Com o fracasso do machismo, os demônios então começaram a investir contra a mulher, fazendo que ela fosse agora a cabeça do lar, com a intenção de destruir o lar. Isso é o maldito feminismo e o maldito machismo. Amém? Amém? Se olharmos, olha para mim, se olharmos o desastre lá que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Nós vamos ver, olha para mim, quem que Deus procurou para poder perguntar por que o homem tinha pecado? Por que eles tinham desobedecido? Quem que Deus procurou? Deus procurou a Eva primeiro? Deus procurou Adão? Adão, você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Olha o Adão se esquivando da responsabilidade. Foi a mulher que o Senhor me deu. Quando Deus procurou Adão, em outras palavras, Deus estava falando assim: Adão, eu te coloquei como cabeça. Adão, você é o responsável por esse desastre. A culpa pelo pecado foi imputada ao Adão. Você sabia que a terra se tornou maldita por causa disso? Está escrito lá em Gênesis capítulo 3, depois você lê lá. Maldita será a terra por causa de ti, Adão. Meu Deus, hein? Homens,
Sejam o cabeça do lar. Sejam o sacerdote da casa de vocês. Chame a tua esposa para orar. Ensine a Bíblia. Amém? Ensinar não é querer impor religião goela abaixo de ninguém. É ensinar. Infelizmente, ensinar dá trabalho. Dá ou não dá trabalho? Hã? Dá ou não dá trabalho? Ensina uma criança que você vai fazer alguma coisa. Mas dá um trabalhão, irmãos. Você tem que falar 50 mil vezes para poder aprender. Criança aprende por repetição. Esposas, assumam o princípio que Deus está colocando em vocês. Você não é inferior ao homem. A mulher não foi criada para ser humilhada, saco de pancada. Ela foi criada para estar do lado, para ser amada, respeitada. Amém? Pastor, se o meu marido é o cabeça, eu sou o pescoço. Esse ditado, tá lembrando? Mano, esse ditado é do diabo. Você quer continuar falando que fale, mas isso é proveniente do mal. Mulher não é pescoço, mulher é costela. Eu não quero saber se é costela. Costela é uma órgão tão insignificante. Você sabia que a costela é responsável por proteger todo o tórax aqui? Ela protege os órgãos vitais que estão aqui no meio do corpo. Amém? O homem é o cabeça. A mulher, ajudadora. Para que os dois se unam e construam o lar. O que vem fora disso, nós estamos aprendendo aqui só princípios. Mas a forma de tratamento, tem um monte de coisa para ser curada. Mas se não quiser viver o princípio é a base, o alicerce. Se não viver o princípio, o resto vai crescer todo. E o diabo sabe disso, irmão. Olha para mim, vou explicar para vocês. A área que sofre mais ataque do diabo é a área da família. A área que sofre mais ataque do diabo é a área da família. O diabo sabe que se ele destruir a família, ele destrói tudo. É a base de tudo, irmão. A base não é o governo, não é a aposentadoria, não é dinheiro. A base é a família. Amém? A base é a família. A família é a base da sociedade. Para construir uma cidade justa, um país justo, com um governo justo, precisa de famílias curadas, famílias saradas, famílias sadias. E só é possível ter uma família sadia seguindo os princípios de Deus. Amém? Só é possível. Espero que vocês tenham entendido a questão do machismo, do feminismo. Foi instrumento que o diabo elaborou para poder destruir a família, né? E agora o diabo já viu que o feminismo também não consegue destruir a família. O que ele está querendo fazer? Construir outro tipo de família, né? Outro tipo de família, agora totalmente sem cabeça, né? Sem pé, sem cabeça. Note, uma família onde tem duas cabeças é monstro. Sim ou não? Hã? Uma família com duas cabeças é monstro. Entendeu? Entenderam, né? Duas cabeças é monstro. Família com duas cabeças é monstro. Não existe duas cabeças. Onde tem duas cabeças é monstro. Não vem de Deus. Espero que vocês tenham entendido. É um assunto difícil de digerir. Vá mastigando ele aí, né? Vá mastigando ele. Entendeu? Mastiga. É igual chiclete, né? Joga do lado, mastiga de novo. Perdeu o gosto, pastor? Joga no outro. Pastor, está sem gosto. Toma um golinho de água, o chiclete fica geladinho. Vai mastigando. Até digerir. Amém? Mas não demora muito não. Quanto mais demora para digerir, mais demora para você ser abençoado. Amém? Em nome de Jesus. Fique de pé para a gente orar. Glória a Deus. Amém? Eu vou fazer a oração aqui para terminar a gravação, né? Abençoar as pessoas que vão assistir esse vídeo. Não sei nem se está com uma boa qualidade, mas primeiramente eu vou abençoar eles, depois eu vou orar por vocês. Amém? Feche os olhos de vocês, em nome de Jesus. Nosso Deus, Pai querido,
Abençoe essa pessoa que está assistindo o vídeo. Meu Deus, ela se interessou por esse assunto, como formar uma família. Dê graça para ela, dê sabedoria, dê discernimento, que o Senhor possa tomar elas em tuas mãos, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus. Amém.